Mais uma análise obsessiva no ar. Hoje temos, olha, esse ano o cinema brasileiro veio com tudo. Agora já temos um Oscar e a gente vai falar agora de Malu. Nossa, mas que Malu? Malu de bicicleta? Não, é Malu só. E que filme! Putz, a vida, você não viu ainda? Ó, pausa. Tudo bem, não veio até o fim. Vai ver e depois volta aqui, porque olha, certamente será na minha lista de melhores do ano. Devia estar no ano passado, mas eu não vi o ano passado. Então, deste ano estará. Porque a lista é minha, eu ponho o filme que eu quiser no ano que eu quiser. E aí, cara, o que você achou desse Malu? Potente, né, gente? Porra. Achei forte. E é, a atriz que faz a Malu, inclusive, meu Deus, assim, que potência, que energia em cena e que força. Nossa, maravilhosa. Aliás, as três mulheres, né? Aliás, todas Sim. as atuações, porque tem também o vizinho, que também é maravilhoso. Acho que, nossa, esse filme é muito interessante pensar também que o diretor é uma história meio que baseada na história dele com a mãe, né? Então é interessante pensar sobre isso. Eu acho que poderia dizer que é uma semi-autobiografia, uma história livremente inspirada aí, em relação dele com a mãe. Mas é isso, é um filme sobre essa mulher que artista que sonha com ainda conseguir viver a arte dela, mas que a ditadura não permitiu, né? É, E, enfim, a ditadura e também a relação com o pai dessa filha que volta, né, dessa vida europeia, distante da realidade dela, que é uma realidade pobre, né, ainda sonhadora com uma possibilidade do que pode vir a ser a vida dela, sendo que ela tem na casa dela a mãe dela, então a avó, né, então são três gerações que a gente vê aqui, a avó, a mãe e a filha, já acamada e uma relação bélica, né, entre mãe e vó, horrenda de ver, né, porque fisicamente é agressivo, é verbalmente manipulador, assim, muito seco também, né? O filme ele é muito direto nos embates, né? Desses confrontos entre essas mulheres e cada uma de uma geração, cada uma com um ponto de vista, cada uma com as suas particularidades, as suas loucuras, entre muitas aspas, que o filme fala também sobre saúde mental aqui. Então eu acho que o filme tem essa veia biográfica, né? Como a Cadice, né? Dessa mãe do diretor, e deve ser dificílimo fazer um filme com esse teor, né? A gente já viu o Rubens Paiva, né? Marcelo Rubens Paiva fazendo da mãe, né? Ainda estou aqui. E aqui a gente está vendo o Pedro fazendo sobre a mãe, sobre essa Malu. Então eu acho que é de uma sensibilidade ímpar fazer, e aqui é um filme hiper difícil, com uma realidade muito dura, uma aridez, né, de vida, mas cheia de sonhos, cheia de possibilidades e também cheia de cacoetes de uma esquerda um pouco mais. Eu gosto de chamar de cirandeira, mas pode ser que você se sinta ofendido, né? Há muitas pessoas que se sintam ofendidas, mas tem essa esquerda cirandeira de gratiluz, de viver do teatro e da minha arte, que é super válido, é super legítimo, é maravilhoso, mas que cai aqui num discurso que pode ser problemático, mas o filme não fica rodeando sobre isso, né? O filme é muito mais amplo. Essa relação dessas três gerações, talvez você como mulher possa até falar muito melhor. Você vive numa casa de três gerações, e é isso, cada um tem a sua base, cada um tem as suas vivências, cada um tem
os seus pontos de vista, e acho que o filme ele consegue dar protagonismo para as três mulheres de uma forma muito equilibrada. Apesar de o nome ser Malu, a gente tem essa mãe, essa avó e essa filha também muito presentes, né? Claro, por conta dessa Malu, dessa mulher sonhadora do teatro, de viver uma vida de esplendor que nunca viveu, né? Do que poderia ter sido e não foi. Então, ela viveu muito um quase, né? Um quase que foi capado por um homem, capado pela ditadura, capado pelas impossibilidades do sistema. E isso é muito bonito de ver como o filme é franco, né? É um filme muito franco. Eu acho que tem essa. As três mulheres têm muitas feridas, né? Tem muitas questões ali ainda Muito. entre elas, né? Da vida também, mas também entre elas, né? E ver essa relação que é tão complexa, né? De mãe e filha, e depois de mãe e filha de novo, porque são três gerações ali. E daí da mais nova, da neta com a avó, e aí já é diferente, né? Essa relação. É interessante pensar essa complexidade e pensar como que esse diretor homem fez essas mulheres de uma maneira tão sensível, assim, tão. Eu pude me identificar com muitos aspectos assim delas, né? Então é interessante pensar trazer isso, porque a gente teve uma discussão recentemente de que homens não sabem criar personagens mulheres, né? Então, que eu discordo muito, inclusive, disso. Mas é isso, eu gosto dessa complexidade porque é um misto, é um amódio, né? Como se diz na psicanálise, né? Então tem essa coisa desse amor que eu tenho certeza que qualquer uma delas daria a vida pela outra ali em muitos momentos, mas também que morra, sabe? Assim, tipo, desaparece da minha frente, some, te Chuta pra fora da odeio, casa. te chuto para fora de casa. Então, fazer esse filme assim de uma maneira tão íntima, né, pro diretor, né, e de uma maneira tão franca, não deve ter sido fácil e ficou belíssimo, porque é isso, eu acho que trouxe muita dessa humanidade das três personagens, né? A mais velha, a avó, aí no caso, ela tem essa questão da religiosidade, é aquela coisa de preconceito mesmo, né? Preconceito contra os homossexuais, preconceito contra o uso de maconha e etc. Então, assim, tem toda essa questão. E já a mãe que é a Malu, é totalmente libertina, né? E não é libertinagem, mas ela é libertina no sentido de que ela é isso, ela é artista, ela tá nem aí pra regra, pra moralidade, entendeu? E ela não tá mesmo, não é nem que força, é que ela não tá mesmo. Que o mofo E na já a filha casa. nunca viveu e a filha nunca viveu um regime social em que ela teve que se rebelar, né? Nem com a mãe, nem da mãe ela teve que se rebelar, e nem contra a sociedade. Então ela tem ali uma certa tranquilidade de viver, que eu acho que incomoda muito a Malu também nesse aspecto, né? Porque parece que tá vivendo a vida de uma maneira tão morna, tão sem, sem paixão, né? Que a Malu não entende isso, né? Em relação à filha. Eu acho que tem essa dualidade, assim. Então são muitas camadas entre as três relações, as três gerações e como isso tudo, elas três espelham os momentos, os diferentes momentos do próprio Brasil, né? Então, achei isso muito bonito também, belíssimo de assistir. Nossa, é um filmaço. Recomendo demais. Eu acho que tem muita potência. Gosto do personagem que é o vizinho, que eu acho que ele encarna ali realmente essa resistência da arte, mais propriamente dita, né? E de como que a arte ela é disruptiva e ela é afrontosa, né? E ele é muito, eu acho um personagem muito poético. E, e foi bonito de ver. E assim, apesar de eu viver numa casa com três gerações, como você falou, a Malu me lembra muito meu pai. Ela me lembra mais meu pai do que qualquer uma das mulheres da minha família. Mas sim, vivo numa casa de três gerações e entendo também o amódio que pode existir nessas relações. Muito bom, é muito bom. Olha, é um filme inesperadamente impactante, né? Porque a gente vai entrando, vai parecendo um filme de cotidiano, uma vida normal ali, né? Uma vida naquela casa.
Só que ele tem cenas tão potentes aqui, eu não consigo não falar da cena que a chuva está invadindo a casa, né, com goteiras, a luz acaba e a filha com a Malu tem um embate hiper, né, É, vomitativo, de suas verdades, cada uma com a sua, cada uma com a sua gana e de se impor uma contra a outra. Mas é muito isso que você falou. Não conhecia esse termo do amor-ódio. É assim, né? Amor-ódio, é isso? Amor-ódio? Gostei. amódio. Amódio, amor-ódio ficou horroroso. Amódio é muito melhor, gente. Eu adorei, porque é muito isso e é algo que eu acho que habita todas as casas, né? O filme fica muito impactante, muito claro e muito visível. E muito pelas oscilações, em especial da Malu, né? A Malu tem oscilações de humor, ela tem o início de uma demência, né? Mais pro final do filme, alguma doença que é compreendida ali, que ela vai precisar ser dependente da filha. Tem a cena com a avó, que é um estouro que a avó faz, inesperado. Nossa, são muitas cenas muito impactantes para um filme São. pequeno, não é? É muito foda É, isso. é. E eu quero dizer assim que a Carol Duarte está se tornando uma das minhas atrizes preferidas, assim, brasileiras no momento, assim, dessa geração, né? Ela, eu conheci a primeira vez que eu assisti ela em tela, assim, foi na Vida Invisível, do Karim, né? E depois ela no Maravilhoso. italiano, como que é? La Chimera, que fala? Laquimeira. Maravilhoso. E agora nesse, assim. Então, assim, gente, quero acompanhar tudo que ela fizer, porque ela é encantadora, que atriz foda mesmo, assim. As três estão lindas e maravilhosas. Como eu disse, todas as atuações do filme são muito incríveis, mas a Carol Duarte, pra mim, ela se destaca porque, não sei, tem uma sutileza na atuação dela, assim, que eu acho que me pega bastante, assim, que é o que eu gosto, né, desse tipo de atuação dela, assim, que é nos detalhes, sabe aquela coisa, meio que o que a Fernanda Torres fez agora no Ainda Estou Aqui, assim, tem uma coisa, assim, de sutileza, são micro expressões, assim, que eu falo, que foda. Então é isso, Carol Duarte. Se um dia você assistir, sabe que você tem uma fã aqui. Um beijo pra você, as três, mas assim, Carol Duarte, meu coração. Um beijo, então, para o diretor, para os atores, para quem fez esse filme, para quem participou de toda a produção. Vejam Malu. Já está disponível, se não me engano, no Telecine aqui. Deve ter para aluguel digital também em outras plataformas, mas vejam, procura, vai atrás e veja, porque olha, é um momento realmente muito especial do cinema brasileiro. Então vamos pegar essa guinada e continuar trilhando, e continuar vendo, e continuar prestigiando. Malu é fabuloso, fabuloso. Não tenho outra palavra Concordo para dizer. demais. Tem pergunta? A minha pergunta é: veja o Malu. Não, Você já viu o Malu? não, É isso. vejam, tem pergunta não, hoje tem só ordem, Ordem. Mandou, ó. Senão, ó, corta. Vamos cortar vocês. imperativo. Um beijo para todo mundo. Até a próxima.